Aqui somos duas amigas de infância que querem trazer sem filtro tudo ou quase tudo que vivemos, pensamos e sentimos, para que você se sinta confortável com o que você tem e o que você é. Olá, então estamos de volta com o segundo episódio dessa nova temporada. Hoje a gente vai entrevistar a Rosângela. Vou contar aqui um pouquinho da história dela e aí a gente vai emendar nas perguntas, num papo gostoso, porque a Rô tem muita história bacana para contar. A Rosângela é carioca, tem 49 anos, é mãe de 2 meninos, um de 8 e um de 14. É muito falante e ao mesmo tempo desconfiada. Mudou de país sem falar inglês, mudou de cidade algumas vezes e agora está vivendo mais uma grande mudança em sua vida, que é a mudança de carreira. Formada em marketing, com mais de 30 anos na área de vendas, chegou a ser diretora de empresa grande e agora ela decidiu estudar psicologia. Passou no vestibular e está cursando psicologia na Unip, onde vai se formar com 51 anos. Além de estudante no primeiro turno do dia, Rosângela ainda cumpre o papel de mãe e esposa no segundo e terceiro turnos. Bem-vinda, Rosângela. Oi, obrigada, meninas, obrigada. Muito bom estar aqui. A gente quer saber sobre esse primeiro, segundo e terceiro turno. Nossa, correria, viu? Eu acho que a história do primeiro, né? A gente já começa aí com a mãe, mesmo no primeiro turno ainda, né? Porque a gente tem toda aí uma rotina aí de cuidar das crianças e café da manhã e tudo mais. E acho que na metade desse primeiro turno eu começo a ser a Rosângela. Né, eu começo a olhar para mim, ao meu sonho que eu tinha lá nos meus 18 anos, quando eu falava que eu queria ser psicóloga e que cheguei a passar numa faculdade federal em segundo lugar, mas que na verdade não tinha grana para se manter, né? Não tinha grana para manter que na época você estudava o dia inteiro para psicologia, então eu tinha que correr atrás, né, da grana. Então, hoje eu dou ênfase no meu primeiro turno a esse sonho dessa menina lá de 18 anos. E aí quando a gente volta para casa, a gente volta para a realidade aqui dos 50, que é cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do marido, e que é algo que eu faço com muito prazer, né? A minha família, sou muito grata. Ô, Rô, e quando você fala aqui você tem 2 meninos também e o marido, e quando você decidiu ir atrás, né, desse primeiro sonho lá, dessa menina, e você trouxe isso para eles, como que foi? Na verdade, foi na pandemia. Esse papo aconteceu na pandemia, a gente estava na cozinha, eu botando roupa no varal, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, da história do que volta. E eu tava colocando roupa no varal e ele lá cozinhando também pela primeira vez. E eu desesperada, eu falava, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque eu já cuidava de um grupo de mulheres numa empresa que eu trabalhava, mas a gente estava completamente online, né? E eu sempre fui muito de sair, né? Eu sempre gostei de ir pra rua, precisava fazer alguma coisa. Ele falou, o que tá faltando pra você? Você precisa voltar a estudar. Eu falei, voltar a estudar? Eu falei, será? E na mesma hora eu falei, peraí, a minha faculdade, o meu sonho lá de psicologia, por que não? E aí a gente foi pra, enfim, anoiteceu e eu fui pesquisar e eu vi que estava aberto o vestibular para a Unip. E ia acontecer a prova em 2 dias. Eu falei, ok. Eu não quis nem aproveitar as matérias que eu já tinha feito, nem o meu primeiro diploma. Eu fiz o vestibular, eu não sei se eu te contei isso, mas eu fiz o vestibular. Eu fui fazer o vestibular, passei, ganhei uma bolsa e eu falei, vou cursar. E foi isso aí que aconteceu. E na época era meio híbrido. Online, era online. Na época a gente estava online ainda, né? Então, primeiro e segundo período foi totalmente online. Então, assim, não, porque eu fico foi uma pensando loucura. que o desafio quando eu penso isso, eu fico pensando nessa questão logística mesmo, né? Assim, esse presencial todo dia, né? A gente, quando voltou para o presencial, aconteceu algo muito, muito louco comigo, porque eu deixei as crianças na escola e eu fui chorando da escola até a porta da faculdade, agradecendo muito pelo aquilo que estava acontecendo. Porque quando você está no online, você está numa tela e ali você não tem tanta interação. E quando eu fui, é como se realmente aquele sonho tivesse se concretizado. Eu falei, eu realmente estou fazendo a faculdade que eu queria, né? Apesar de todo esse tempo formada,
já trabalhando em marketing, enfim, né? Tantas experiências aconteceram, mas eu acho não, o meu sonho era realmente a psicologia. E é muito legal você correr atrás, você ver aquilo se materializar. E eu fui chorando em prantos. Que lindo. Em prantos. Ô, Rô, e me conta o que te moveu desde os 18 anos a fazer psicologia. Qual que é o teu propósito ali? O que você pensa em fazer com a psicologia depois? Eu vim de uma família de mulheres. Então, as mulheres na minha casa, na minha família, é algo muito forte, né? Minha mãe era uma pessoa extremamente inteligente e brilhante. E a minha mãe, ela teve um problema muito sério de saúde, um problema de depressão muito forte. E isso já era algo que já vinha já desde as minhas tias, das minhas avós. E talvez isso tenha sido esse gatilho de eu querer entender um pouco mais sobre a mente humana, entender um pouco mais o que acontece, principalmente na mente das mulheres, né? Eu acho que nós, mulheres, os homens também, mas falando de mulheres, eu acho que a gente sofre muito com todo o peso que a sociedade coloca sobre a gente, da gente ser a perfeita, da gente ser a santa, de mulher não ter que se dedicar 100% à família, se dedicar simplesmente quando casa. E eu acho que não é bem assim, e isso acaba, de alguma forma, minando muito a nossa saúde mental, né? Então, foi muito... Eu acho que o que me deu norte para eu olhar para isso foi exatamente olhar para as minhas tias, para as minhas avós, para minha mãe, e olhar o quanto esse peso precisava ser entendido e fazer mal, né? E de alguma forma tentar ajudar essas mulheres a saírem dessa posição, sabe? Eu acho que a gente merece, acho que a gente é tão boa. Eu acho que as histórias que a gente carrega, as histórias que a gente traz dos nossos antepassados, da galera que veio antes da gente, é tão forte, a gente precisa trazer isso, sabe? E é difícil a gente pensar, quando a gente fala dessa mulher, né, talvez até um pouco lá atrás, essa mulher, ela não tinha muita escolha, né? Então, eu vejo, por exemplo, né, minha mãe, né, para o meu pai trabalhar, ela tinha que cuidar da gente, né? Assim, não tinha muita opção, né? Então, assim, eu sei de histórias de mulheres lá atrás que era assim, essas mulheres tinham sonhos, elas queriam ser algo, né? Mas na época engravidava-se muito mais cedo, né? E aí aquela questão dos filhos era uma sentença, né? Exatamente. Sabe, tipo uma sentença de aqui acabou. Acabou pra você, né? E eu acho que e aí quando a gente fala de mulher, né, desse papel da mulher, que também, eu acho que a gente saiu, né, do 8 para 80, né, então teve essa questão, então a mulher, ela não existe, não tem sonhos, não tem planos, não tem nada, né, e de repente foi se construindo um papel para essa mulher, virou a super mulher, né? E aí virou a super mulher, né, que pode tudo, né, e aí achar esse caminho do meio, eu acho que é o grande desafio, eu né? acho que assim, eu tive a sorte de ter um parceiro muito legal, né? Mas a gente vê mulheres que não têm essa parceria. Que o homem bate e fala, cara, você não vai trabalhar, você vai ficar dentro de casa. E é muito difícil para essa mulher se libertar. É muito difícil para essa mulher olhar e falar, cara, eu quero, né? Eu tenho os meus sonhos. E é isso que acontecia lá atrás. Né? Não, é aquilo que você falou, era uma sentença. Teve filho, acabou. Casou, é isso e pronto. Mas eu vejo ainda um outro agravante, que é quando entra essa mulher, que aí ela vai fazer acontecer agora, né? Quando a gente fala desse achar o caminho do meio, né? E quando você fala, por isso que eu te perguntei assim, mas como você trouxe essa informação? Porque de verdade hoje, né? Me coloquei muito no seu lugar. Sabe, porque acho que a gente fala sem filtro mesmo, né? E assim, hoje eu fico vendo, né? A minha casa, ela é totalmente masculina, né? Eu tenho 3 meninos mais o meu marido, né? Então, assim... Igual a mim. Quando eu falo que eu vou fazer algo... Não sei se eles olham assim com tão bons olhos. Hoje aconteceu uma coisa engraçada hoje. A gente vai pra faculdade, eu vou de tênis. Eu tento ir o máximo à vontade, né? Então... E aí eu botei um salto hoje pra vir pra cá. O meu filho mais velho olhou pra mim e falou, pra onde você vai? Eu ouvi isso também, a mesma coisa quando eu saí de casa. Eu falei, por quê? Eu uso salto também, eu não só uso só tênis. Mas eu nunca te vi assim, mas eu falei, não, você já me viu, é que você não lembra, você esqueceu. Que faz um pouco de tempo. Ele falou, nossa, mas você tá bonita. Eu falei, então, é isso, né? É a história da gente... reviver isso, trazer. E eu me dei conta, eu falei, não, mas eu posso ir pra faculdade de salto também. Não, eu até posso passar um batom. Isso. Olha, eu posso passar um batom. E é um resgate da personalidade, né? Isso. Mas eu acho
tem uma sensação de que a gente resgata mais a nossa personalidade, nossa essência de quem a gente era antes da maternidade, depois de uma certa idade das crianças, né? Eu acho que sim. Ai, porque um perrengão porque no assim, começo. eu, por exemplo, a gente quando o Pedro nasceu, eu tinha minha mãe, minha sogra, que nos ajudavam bastante, mas a gente tomou uma posição, por exemplo, de que somos nós, né? Fechamos aqui, igual a nós gente. três. Vocês decidiram. Nós decidimos. Boa. Né? Como casal. E aí, é exatamente isso. Eu demorei para fazer esse resgate. Talvez se eu tivesse aceitado um pouco mais a ajuda, né? Talvez esse resgate poderia ter acontecido mais cedo. Ou não, depende. Depende, acho que, do posicionamento de cada uma. Mas eu acho que sim, eu acho que é depois de um tempo, né? Acho que depois de um tempo que esse resgate nosso, de olhar pra gente e falar, nossa, eu sou mulher, eu quero correr atrás dos meus sonhos, eu sou bonita, eu quero me vestir assim, eu quero me maquiar. Eu acho que sim, acho que isso depois acontece depois de um tempo. É, muito louco. Eu acho que é onde entram essas questões do assim. Eu falei pra Flá isso. Que você olha e fala, e o que eu vou fazer agora, né? Porque eu cheguei à conclusão que a vida, ela é dividida em blocos. Total. Ela é total blocos. Ela é total blocos, né? Assim, fase não de videogame, né? É fase de videogame. E aí, assim, né? Porque eu pensava isso, assim, quando você falou dessa questão, assim, essa mulher. Eu, de verdade, quando eu tive filho, e aí, assim, né? Os meus vieram tudo muito junto, foi uma avalanche na minha vida e tal. Eu achava que ali era o meu decreto, sabe? Assim, eu virei mãe, por mais que eu trabalhasse, tal, eu achava, assim, que nada mais emocionante ia acontecer. Olha que coisa. Eu tinha essa sensação, assim, pra mim o auge da emoção da vida, da mulher, era parir e ter filho. Uau. E depois disso, acabou. Você vai cuidar de filho, né, e tal. E aí eu acho que entra muito essa questão do que você olhou pra trás, né, do que você viu lá acontecer onde você tava. É meio natural. Sim. E aí, quando foram acontecendo episódios na minha vida, né, assim, até a Flá sempre fala disso, assim, né, o próprio episódio, assim, de eu entender, assim, o meu autocuidado, né, depois que eu tive as crianças, que foi um lugar que pra mim tinha morrido também, né, porque tudo bem a gente engordar e tudo bem, né, ficar daquele jeito e tal. E aí, quando, né, foram acontecer episódios pra eu olhar pra esse lugar e falar, não, calma, eu existo, né, aí eu acho que é onde a gente, às vezes, você pode errar a mão, né? Porque você sai daquele lugar que você tá, né? E você fala assim, bom, então agora eu vou ser quem eu quero ser e dane-se o mundo, né? Então, assim, que eu acho que é muito do que acontece hoje em dia, né? Assim, eu acho que a mulher, ela também perdeu um pouco essa mão, né? Eu acho falar assim, eu vou e tá tudo bem, eu vou fazer o que eu quiser, né? Porque eu posso tudo, né? Então, esse posso tudo é que eu acho que tem que ser medido, né? E eu me arrisco a dizer que vem também um pouco muito da história, né? Daquilo que ela viveu, né? Da história do eu posso tudo, eu quero fazer tudo. Realmente, você pode fazer tudo, né? Mas até que ponto isso vai te fazer bem? Até que ponto isso vai te fazer mal? Até que ponto isso vai te acrescentar? Até que ponto isso não vai te acrescentar, né? Pegando um gancho no que vocês estão falando, acho que não sei se eu posso entrar, mas quando a gente decidiu mudar algumas coisas nas nossas vidas e eu parei de trabalhar, e aí foi uma decisão minha, e aí foram acordos que aí a gente foi fazendo dentro de casa, um acordo que eu tinha comigo era não parar de me olhar. Não parar com as minhas coisas. Né? De que forma eu consigo agregar dentro disso tudo. E aí aquilo que você fala, entrar exatamente nessa métrica do que vai bem e aquilo que não vai bem. Né? Não me tolir das coisas, mas também não exagerar, não pesar na mão. Né? Mas acho que você falou uma palavra-chave aqui, Rô, que são os combinados. Eu ia falar isso, são os combinados. O que não existe muito hoje, assim, quer dizer, não estou generalizando só de observadora, né? Mas o que eu vejo é que a mulher, ou ela tá enfurnada dentro de casa a contragosto, trabalhando menos do que ela gostaria, sendo menos produtiva do que ela gostaria, menos vaidosa do que ela gostaria, e tipo, não, a casa precisa de mim, eu vou salvar o mundo. E isso vai gerando uma angústia dentro dela, um mau humor, aquela coisa que a gente falou da mãe chata, de ser ranzinza, de ser pentelha, de ser mal-humorada mesmo.
E do outro lado tem aquela mulher que a Adri mencionou agora há pouco, que ela já foi, que é colocar o trabalho na frente de tudo, para não pensar, para não olhar e para não sentir. Porque aquilo também é uma fuga. Então aí Sem você vira dúvida. uma workaholic louca e fala, não, eu sou a produtiva aqui do pedaço, eu que tô mandando e desmandando, tô trazendo dinheiro para dentro de casa. Que também daí, dependendo do como é a profissão do teu marido, você sobressai a Não, e aí ele e acabou. não é justo. Ali o E aí decreto você final. decreta, É o decreto final. É um outro né? final, assim, os dois lados estão ruins, estão desequilibrados. A gente fez um acordo muito bem acordado, assim, sabe? Eu já percebia já que eu precisava ficar um pouco mais próximo do Pedro, que é o meu mais velho. O Pedro hoje está com 14 anos. Eu deixava o Pedro às 8 da manhã na escola e eu só pegava o Pedro às 7 da noite. Meu filho dormia às 8h30. Então, assim, o nosso convívio era muito pouco, né? E a gente sempre gostou de estar junto e tudo mais. Então eu falei, não, eu vou tirar um pouco o pé do acelerador. E aí eu fui, enfim, fazer outras coisas. E aí foi quando surgiu a nossa ida para fora do país. E aí a gente fez um acordo. Foi um acordão, porque foi um desafio para mim, né? O que você falou no começo da história de eu fui para os Estados Unidos sem falar nada de inglês. Então, falei, vou precisar de ajuda, mas foi um baita acordo, porque ele ia ser o único mantenedor da casa. Né? E como é que a gente fecha isso? Exatamente para não perder a minha identidade. Como é que a gente faz isso? Né? E foi um acordo que vigora e estamos indo bem. Mas eu acho que os acordos são super importantes na relação. As crianças tinham quanto tempo? O Daniel tinha 1 ano. Ah, tá, petitico. Petitico. O Daniel fez 1 ano lá e o Pedro tinha feito 7 anos. Ai, que experiência. Foi incrível, assim. Foi uma experiência... Mas é isso que a gente estava falando, né? Você percebe como são os blocos, né? Porque blocos. Talvez se a gente não tivesse feito esse acordo um pouco antes, talvez essa viagem não tivesse acontecido. Se a gente não tivesse pulado de fase no desenvolvimento familiar, talvez isso não tivesse se desenvolvido. E olha, algo que você falou, que eu já falei muito sobre isso, é essa questão porque eu também trabalhei muito quando eles eram pequenininhos. Porque na minha cabeça, e aí hoje eu fico pensando isso, né? As pessoas falam que assim, é difícil, né? Quando eles são pequenininhos e a gente tem que empurrar o carrinho, não sei o quê. Eu falo, gente, difícil é agora que eles vão pro rolê. Nossa. Um toma energético, né? Outra não sei o quê. E eles têm uma rede social Uma própria. É isso. Uma vape, nananã, entendeu? Então assim, pra mim hoje isso é difícil. É difícil. E eu acho que essa frase que você falou, dessa escolha que você fez, eu acho que também tudo... Né? Deus é muito sábio, ele vai costurando tudo, né? Mas eu também, assim, tipo, quando eu fui pro interior, eu tive mais oportunidade de estar mais próxima deles por questões de tudo, né? Da própria vida e dos acordos e tal, né? E aí essa questão do acordo, ela é tão incrível, porque eu me lembro de uma vez de eu estar em casa, e aí eu tive um pouco de depressão, né, porque eu não estava acostumada, né, ao ficar em casa, e assim, eu falo que se você está em casa, a sua funcionária sempre vai falar que está faltando detergente, ou um sabão, ou não sei o quê, e aí o que você vai fazer? Você vai no supermercado, porque você não tem o que fazer, então você vai no supermercado todos os dias, É verdade, né? é verdade. E aí eu me lembro disso, essa frase, porque eu tenho uns marcos na minha vida, assim, sabe, uns botões que eu falo, foi aquele dia, naquela hora, né, que tudo mudou. A gente tem isso, né? E eu me lembro disso, assim, eu me lembro de estar lá na função de todo mundo e tal, e o Thiago falar assim pra mim, mas você não levou minha roupa na lavanderia? E foi aquele botão, né, que aí ele vem com aquela avalanche, né, que eu pensava o quê, gente? Eu venho de um pai... que meu pai sempre trabalhou, meu pai tem 76 anos e continua ele trabalha 20 vezes mais que eu. E a frase que eu tenho na minha cabeça é: você nunca vai depender de homem nenhum. Essa é a frase que o meu pai me pôs no mundo. Pra trás, né? E aí vem tudo isso junto, né? E aí eu olhei pra cara dele, a minha vontade era picotar, né, aquela roupa, pegar meu carro e falar, fui, né? Estou indo, né? E aí entra todo esse controle emocional de você achar esse lugar, né? E eu fui entender também que eu não queria ser essa mulher de ficar, né, em casa. E tá tudo bem, né? Mas eu também não queria mais ser a mãe que chegava, né, deixava às 7 e pegava às 8, né? Então, assim...
essa sabedoria, né, que a gente adquire, eu acho que com essa maturidade, né, de você conseguir saber, assim, o que dá e o que é possível dentro da realidade que eu tenho hoje, que é o que eu falo. Hoje, eu amaria, né, voltar a trabalhar de novo, porque eles estão maiores, etc e tal, mas eles dependem muito de mim, né, o que eu falo, é impossível eu estar presencial dentro de uma empresa, não existe essa possibilidade, então, assim, é o que é possível hoje dentro da minha realidade, né? Eu acho que o que falta para nós é realmente entender isso. Aonde que eu consigo me encaixar dentro da realidade que eu tenho hoje. E ser feliz com isso, né? E a gente não isso. ficar assim, mas se eu não tivesse, não tem, né? Então... Eu acho que a vida são feitas de escolhas. Isso. Meu marido fala isso pra mim. Nossa, lá vem a frase da Rosângela. Acho que a vida são feitas de escolhas, né? Se eu não quisesse ter esta responsabilidade, tudo bem eu ficar solteira, tudo bem. Não tem problema algum. Exato. Mas ok, eu escolhi, mas eu não preciso ser infeliz com essas escolhas. Eu posso, de alguma forma, colocar as minhas escolhas e aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, as emoções que eu tenho e colocar em pauta, né? Eu estava escutando até um documentário, enfim, quando eu estava vindo para cá, e fala exatamente disso. O ser humano, ele só consegue se comunicar quando ele coloca as suas emoções para fora. Quando ele fala aquilo que ele quer, senão ele está invalidando aquilo que ele é. Né? Então, mesmo dentro da minha empregada ou da minha funcionária, enfim, pedir o detergente todo dia, eu posso combinar com ela, olha, vamos fazer o seguinte, você faz a lista, tal dia eu vou ao supermercado, eu não vou todos os dias. Eu não tô aqui Mas pra... eu não tô aqui, sabe né? o que é? Eu falei essa frase esta semana. Quando você está em casa, e isso vale para, tipo, mulheres que trabalham em casa, porque eu trabalho no home office, tô dentro de um escritório lá. O fato de o seu corpo estar lá, físico. Sim, as pessoas não acreditam que você não tá trabalhando. Entendeu? E é isso, assim, sim. E aí é o que eu penso, assim, quando essa história da funcionária, que é a mesma história das crianças, que é a história do cachorro, que é a história do seu marido, porque são todos eles que vão olhar o quê? Esta mulher está aqui. E se ela está aqui, ela está disponível para mim. E que não é assim. Exato. Né? Então, e aí acho que é a palavra, né, assim, a sabedoria desse episódio é os combinados. Os blocos e os combinados, né? E você saber estabelecer esse limite, né? Eu fiz um negócio que eu não tinha, eu chamei um chaveiro, eu tranquei o meu escritório, sabe por quê? Porque eu percebi o quanto me incomodava o fato de, às vezes, eu estar numa reunião, eu estar pensando, eu estar fazendo alguma coisa, eles ficarem entrando pra nada, simplesmente pra estar lá, né? E aí agora eu tranquei, então eu fico trancada. E a porta é de vidro, assim, eu fico vendo umas, sabe, só falta esses nariz assim, sabe? Tem que mudar a porta e eu fico agora. assim, sabe? Tipo assim, não vai entrar, não vai entrar agora. Mas entendeu? outro dia eu fiz isso com o Carlos, com meu marido, porque ele trabalha em home office e agora eu tô mais flex, né? Sem estar trabalhando, mas eu me inscrevi em um monte de curso. Então eu tô estudando francês, eu tô estudando isso, tô estudando aquilo. E aí ele fica me pedindo coisas, ou não pedindo coisas da casa, mas assim, lembra de pagar tal coisa, deixa eu te contar uma conversa que eu tive ontem com fulano, olha, eu tô vendo um anúncio aqui, um negócio legal aqui, eu acho que é bom você ler uma matéria, enfim. Aí um dia eu falei assim pra ele, faz um favor, finge que eu não tô aqui. Porque a minha escrivaninha, o meu lugar de trabalho também fica aberto, é no mezanino. Então eu sou a única que fico num espaço aberto, o que é ruim, né? E aí eu falei assim, você finge que eu não tô aqui, assim, vamos falar umas 11h30, um pouco antes do almoço, porque agora eu quero dar um gás nesse curso aqui que eu tô atrasada. E aí é isso, e a mesma coisa das crianças, né, porque eu tô sem trabalhar, a mamãe me pega mais cedo na escola, me pega isso, me pega aquilo, vamos não sei aonde hoje, não sei o quê. Eu falo assim, olha gente, deixa eu explicar pra vocês, mamãe não tá trabalhando, mas eu cuido da casa, eu tô, né, lavando roupa, eu tô dando uma ajuda ali na casa e fazendo vários cursos. Porque assim, eu preciso da minha dignidade, entendeu? Mas você sabe que isso foi uma coisa que a gente mudou lá em casa. Outro dia o Daniel virou e falou assim, mas você não trabalha, mãe. Eu falei, por que a mamãe não trabalha? Você ajuda, você me serve. Por que a mamãe não trabalha? Ele falou, mas você não sai de casa pra trabalhar. Eu falei, então, senta aqui que a mamãe vai te explicar. Você não trabalha, entendi. A mamãe estuda, a mamãe cuida da casa, a mamãe leva você e o Pedro pra tudo que é lado. Mas isso não é trabalho. Eu falei, isso é um trabalho. Por quê, mãe? Eu falei, porque é um tempo que a mamãe... Lógico, a gente tá se divertindo, a gente tá junto, mas é um tempo que a mamãe tá deixando de fazer algumas coisas pra ela
e tá ajudando vocês. Ah, isso também é um trabalho? Eu falei, isso também é um trabalho. Não remunerado. Não remunerado. Não. Mas é um trabalho. Eu nunca mais esqueci né? quando eles perguntaram na escola, a primeira vez, perguntaram assim, o que seu pai e a sua mãe fazem? O papai é médico, a mamãe é jornaleira. Jornaleira, olha isso. Não sabiam a profissão direito. Mas eu tenho muito isso em casa também, deles falarem, você não trabalha, então você pode levar e buscar gente. Inclusive os nossos amigos você pode levar e buscar. Porque eles têm essa coisa, não, quem trabalha sai de casa. Não necessariamente. É. E outra, aquela velha história, a mulher que fica em casa lá, à disposição, trabalhando em casa, limpando, lavando, fazendo tudo, ela tá trabalhando. E né? quando você fala isso, Rô, assim, dessa mulher que tá lá à disposição e leva e busca, assim, você tem saudade de ser diretora? Não. Não? Não Tenho. Ai, eu tenho saudade. Sabe por que eu não tenho? É muito louco isso, Essa né? pergunta é muito lá. Muito louca. Por que eu não tenho? Eu gosto tanto de ser mãe. Eu gosto tanto de estar junto ali. Tá. Deles. É muito louco isso. Eu sinto falta da minha vida no sentido de fazer as minhas coisas. Tá. Por exemplo, não posso deixar de estudar, não posso deixar de, às vezes, sair para fazer alguma coisa sozinha, ter o meu momento sozinho. Mas a minha carga de trabalho era tão eletrizante, era tão enlouquecedora, que me privava exatamente disso que eu gosto. De estar junto deles. Né? Nos pequenos momentos do dia a dia. Nos meus pequenos momentos, sabe? Então, a gente não pode cuspir pro alto, né? Mas de dizer nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, mas não sinto. Tá. Eu acho que essa segunda etapa da vida de construção de algo novo, de poder sonhar e poder olhar e falar, cara, eu vou conseguir ter meu consultório, eu vou conseguir fazer o meu horário para poder estar junto deles. Horário para estar com eles. Então assim, eu já me imagino fazendo isso. Uhum. Eu já me coloco na posição do sexta-feira eu saio tal horário porque eu quero almoçar com os meus filhos, porque eu quero estar com eles. De segunda a quinta, ok, mas sabe, e encaixando as coisas. Então, eu acho que eu adquiri experiência desse tempo todo de 30 anos aí de comercial para eu conseguir chegar nesse momento. Você sabe o que eu pensei outro dia, até elaborando essas perguntas assim, tipo, o que você queria ter feito na faculdade, eu não sei o quê. Eu cheguei à conclusão que a gente vive primeiro um test drive. Total. É verdade, Total. assim. Primeiro porque a gente não tem maturidade nenhuma para com 18, né, 19 anos, saber o que você quer ser. Eu não tinha, eu sempre quis fazer comunicação ou psicologia, né, porque Sim. eu gosto de me comunicar, mas eu sempre gostei de estudar, né, a mente, autoconhecimento, enfim. E aí, se você for pensar, gente, com 40, 50 anos, que a gente tem muito mais maturidade, muito mais sabedoria, muito mais experiência, já passou uns perrengão, né? É mais sábia. E você poder, né, que é o que hoje você faz, né? Sim. Poder escolher um novo caminho é a coisa mais linda do mundo, né? Verdade. Não muito. é? Não, e até ia perguntar se isso é sucesso pra você, né, Rô? Porque as pessoas às vezes almejam sucesso e eu falei, não, vamos ler a parte que você virou diretora de grande empresa aqui, porque eu acho que é onde a gente chega lá, mas é uma visão, a minha ainda, eu acho que é muito mais de São Paulo, né? Tipo, de capitalismo. Precisamos chegar lá. E o interior traz essa diferença, né? Eu e o Carlos, a gente vive falando sobre isso, do quanto o interior traz outro peso, outra medida, pelo estilo de vida. Pelo próprio custo, né? E você precisar de menos. Você começa a valorizar momentos em família, por morar talvez numa casa, ou por ter natureza perto. Você fala, nossa, a gente estava lá num apartamento pequeno e reclamando que era pequeno e que as crianças precisavam de mais espaço. Mas no fundo não é isso. É estar em família, é ter mais momentos que a gente possa curtir. E quando você fica menos tempo no trânsito, menos tempo trabalhando, ou trabalhando em casa, né? Que Sim. meu marido ficou no home office para sempre. E aí eu também tento fazer o híbrido. Então, eu acho que os valores, na verdade, são esses. E quando a pessoa está no frenético de ganhar dinheiro no capitalismo selvagem, que é o que você tinha, né? A Adriana falou antes agora, no episódio passado. Ela falou, eu tinha uma estrutura toda, babá, motorista, empregada, para cuidar dos meus filhos. Os filhos que eu coloquei no mundo. Para pagar essa estrutura, para ficar longe deles, né? Olha que louco É muito isso. louco. É muito maluco isso, É muito né? maluco. É uma fuga, né? É uma fuga. É uma super fuga. Então, acho que né? isso é sucesso para você hoje, Rô, quando você vê que pode ficar mais tempo com eles. Pra mim é. Muito. Eu acho que quando
A história de gravidez dos meus filhos foi uma história muito louca, né? Os médicos falaram que eu não ia poder ter filho. Ah, eu lembro que você falou isso pra mim. Eu não ia poder ter filho. E hoje, ser mãe desses 2 garotões e ver o que tá acontecendo, o que tá rolando nisso tudo, pra mim é um baita sucesso. Eu acho que a Rô sempre coloca o óculos cor-de-rosa da maternidade, né? A gente coloca vários, assim, preto, rosa, que eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, isso, sabe? É isso. Eu tento fazer essa coisa. Não é fácil, gente. Assim, na vida que a gente vive hoje, na correria que a gente vive hoje, nossa, com 2 crianças dentro de casa, né? E a gente não inventa até cachorro, a gente não inventa a gente vai cachorro, a gente vai colocando, e né? vai colocando amigo e vai enchendo mais. Vai enchendo. Isso. E não é fácil, mas isso pra mim é sucesso. Quando eu olho pra uma menina lá de trás que falava, ter família nada, não quero ter nada, quero ser independente, quero ser isso, quero ser aquilo. E eu vejo hoje tudo aquilo que a gente conquistou, e junto com 2 crianças incríveis, com uma família do jeito que eu sonhei, cara, isso pra mim é sucesso. Ah, que lindo. Muito bom. Porque assim, a minha irmã já me falou isso algumas vezes, né? Você tá reclamando, mas você não queria ter filho? Eu também tive dificuldade de engravidar e tudo. Mas é o que a gente já conversou aqui uma outra vez, né, Dri? A gente entra numa vibe de reclamação geral. Sim. Reclamação da vida, do trânsito, do preço das coisas no supermercado, do estresse, da rotina, do marido. E aí o legal é reclamar. É o assunto que você tem pra puxar com uma amiga na porta da escola, não sei o quê, é uma reclamação. E aí a gente só vai agradecer quando tá na hora de dormir, rezando e, sabe, fazendo aquela última oração do dia, é a hora que a gente agradece. Não é um horror isso? É muito tenso, porque assim, eu vejo a minha maternidade, foi um super perrengue quando nasceu a segunda. Eu mudei muito, a minha cabeça mudou. Eu acho que isso depois a psicologia deve explicar. Mas assim, a culpa de você largar a mais velha sozinha por muito tempo, ainda na época que meu marido voltava tarde do trabalho. E aí como você faz para dar atenção e justiça e equilíbrio para as 2? Eu ainda sinto muito essa dualidade, ainda fico um pouco nesse cabo de guerra. E aí quando tem 2 ou 3 ou mais, eu acho que, juro, eu olho às vezes as pessoas que são mães de filhos únicos, eu falo, acho que ela é mais tranquila do que eu. Quando eu vejo uma de eu reclamando, eu falo, ai, meu amor, não reclama. Eu tenho uma amiga. É sério mesmo? Eu tenho uma amiga que ela tem 5. Ah, que delícia. 5. Olha só. Futura amiga de profissão. E ela tem 5. 2 gêmeos. Um da idade do Dani, outro da idade do Pedro e mais um enteado. Então, assim, eu olho pra ela e falo, cara, como eu invejo você. Não no sentido da inveja, mas é que assim, ela organiza o tempo dela de um jeito, você fala, uau, me ensina como é que você faz isso, né? Mas você sabe que eu acho que tem um pouco disso, Rô, assim, quando eu penso assim na minha casa, nos finais de semana que tem 3 e sempre tem um amigo de um e de outro, não sei o quê. Eu assim, quando eu pego o prato, é como se fosse um abrigo, sabe? Assim, eu ponho pratos, ponho arroz, ponho não sei o quê. E eu acho que a gente tem essa capacidade. Adorei o abrigo. Um abrigo, sabe? Eu tava assim, achando que você ia falar de acolhimento. Não, eu sou uma mãe acolhedora. Eu tô falando operacional mesmo. Sim. Porque é um operacional. Mas tem um negócio que você falou assim que me pegou muito. Essa questão de hoje que você tem, que é o tempo, né? E assim, eu adoro falar sobre o tempo, né? Assim, esse bem tão valioso que a gente tem, que muitas vezes a gente também não qualifica ele, não valoriza, e quem tá do nosso lado menos ainda. Mas, sabe qual era o meu maior medo quando eu trabalhava? E eu era essa pessoa desse bloco, né? Que eu trabalhava muito, junto com meu marido, pra gente ter muito e poder gastar muito, porque São Paulo é isso, né? Assim, no nosso mundo lá, né? Era, porque a gente sempre foi profissional liberal, não era de grande empresa tal, mas, né, não tinha os benefícios da grande empresa pra dizer, então você tem que trabalhar muito para gastar muito. E eu me lembro que o meu maior medo para tomar decisões de escolhas era ter tempo livre. Que louco. Eu fiquei isso, né? anos na terapia tratando isso. Porque eu achava que junto com o tempo livre, e vem, sim, né? Iam vir
todas as coisas da minha cabeça. Porque quando você silencia a sua cabeça, né? Você vai dizer isso mais do que eu. É quando os pensamentos vêm, né? Então eu achava que eu ia viver crises de crises e crises nesse momento. E vivi muitas crises, né? E para mim hoje, né? Até quando a gente estava conversando sobre a questão do sucesso, de se sentir feliz, tal, assim, hoje o fato de me sobrar um pouco de tempo e eu não enlouquecer com a minha cabeça vazia, para mim é um super ganho, né? E aí entra um outro lugar, que é isso que você está falando, né? Falando dessa dualidade do capitalismo, do trabalho, da executiva, da executora, não sei o quê. Quando você começa a abraçar o tempo livre, né? Curtir isso e ficar feliz, você fala, não quero mais gente, sair o ócio deste lugar. Bom. É bom. Você O ócio. Meu, é e muito você sabe louco que é no isso. ócio que a gente consegue ter criatividade, né? É mais Exato. É, a gente falou outro dia de dormir, você lembra disso? Foi com você que eu falei de dormir depois do almoço, vou dar uma dormidinha. Acho que foi. E eu falei assim, que pecado, imagina! Fui eu que dei uma dormidinha, não foi? Que eu tava com dor de cabeça. Nossa, mas pra assim, tipo, pra eu a minha chegar cabeça... nesse lugar também, que eu sou muito executora, muito de fazer, muito Sim. ligada no 220. Então, assim, eu não sento, né, em casa. Você só deita na hora de dormir, entendeu? Sentar mesmo. Não, tem roupa pra pendurar no varal. Isso. Tem não sei o quê. Tem que tirar. Tem que fazer. Ah, deixa eu limpar o jardim que tá não sei o quê. Deixa eu dar uma volta com a cachorra que eu já esqueci de dar de manhã. Então, eu sou sempre de colocar. E também na terapia já me falaram. Você não quer sentir, você não quer lidar com as suas próprias questões. Você vai enchendo o teu tempo, nananã. Mas eu, mesmo sendo executivona lá de São Paulo, eu cavava, segredo aqui. Eu cavava momentos meus de paz, mesmo antes de ser mãe. Então, por exemplo, quando eu ia pra Natura, que era em Cajamar. Aí, não, me deu vontade de fazer xixi no meio do caminho na estrada. Eu parava num frango assado, mas falava assim, não, agora eu vou tomar um cafezinho. Entendeu? Porque assim, é pra saúde mental da gente também. É importante. Ou então voltando, era mais voltando do que indo. Voltando, puta trânsito, não sei o quê. Falava, ai gente, tá muito trânsito. Vou parar ali, vou tomar um suco. E aí ainda hoje faço, sabe? Tipo, deixo as crianças na escola, eu tenho café em casa, tenho pão de queijo mas em não casa. tem nada melhor mas que é ser num lugar importante. sozinha. Mas eu paro, Sim. tomo meu café ali sozinha, ou na Copenhague, em Delícia, que é perto da escola. É. Aí, sabe aquela meia hora que é só você e você? Mas é tão importante Não tem igual. É uma higiene mental, gente. É necessário pra você se equilibrar, pra você voltar. Eu ainda não ali consegui dormir depois do almoço, eu quero chegar nesse nirvana. Não, eu não sei, eu não durmo todo dia. Eu vou dorme contar pra todo vocês dia? quando eu Não dormir. falo Mas, todo tipo, dia. faz parte da tua rotina. Fábio, eu contento fazer. E assim, é muito louco isso, porque meu filho fala assim, mãe, como é que você consegue? Eu ponho cronometrado, 20 minutos. Sim, já me falaram. Não, isso. 20 minutos. Exatamente até para você depois você ter um sono melhor à noite. Exato. Não ultrapasse 20 minutos, porque senão você acorda com um tremendo mau humor. 20 minutos é o tempo. Às vezes não é nem de você dormir. É só de deitar o você corpo. Parar, fechar o olho e ficar ali 20 minutos. Tocou o despertador, você vai levantar e você vai continuar. Não é 20 minutos com o celular, né? É 20 Não, minutos porque de olho o celular fechado. não é descanso. Não é descanso. É. E muitas vezes, por que eu faço isso? Eu acabo dirigindo muito, então eu pego as crianças na escola. Às vezes eu vou para Vinhedo 2, 3 vezes no dia. Porque ela não mora em se Vinhedo, ela mora do lado. Eu moro do lado. Então, se eu começo a dirigir com sono, isso me causa angústia. Então, eu paro esses 20 minutos para que eu possa baixar a bola, descansar, para eu pegar no volante de novo. Porque eu tenho medo de bater com o carro, a gente Sim. tem medo de um monte de coisa. Claro. Né? Depois eu conto a história dos assaltos, né? Porque como boa carioca, a gente teve já vários assaltos e eu reagi a todos. Ai, que doida. É, muito louca. A última foi quando um ladrão me mordeu, eu mordi o ladrão, e aí Ai, a gente gente, teve. adorei. Isso foi já em São Paulo. Então, desde aquele dia, eu falei, eu não posso mais. Então, eu já sei que eu cansada no trânsito. Então, eu prefiro estar descansada para você ter um pouco mais Pra de não atenção. brigar no Pra não trânsito. brigar no trânsito, Com ladrão ou não ladrão, tem que... Ai, gente, Então, mais um mas ensinamento, então. eu da acho dormidinha. 20 minutos é o suficiente. A pandemia trouxe coisas muito boas, né, pra gente, claro que trouxe. E o que eu vejo hoje, né, no LinkedIn, Instagram, a gente tá sendo bombardeado por questões de saúde mental, Sim. né? Assim, como você faz pra ter, até de corpo, né? A gente Sim. tava falando de exercício físico antes de Sim. começar o episódio, e eu tô falando pro meu marido, exercício físico hoje é remédio. É remédio, é. Remédio. Então, assim, remédio pra cabeça Sim. e remédio pro corpo. Então, assim, todo mundo tá falando muito de saúde mental, e eu que tô buscando um novo lugar, né, no mercado corporativo, eu fico assim, tá, gente, mas eu sei que eu vou entrar numa empresa e eu sei que eu vou enlouquecer, porque eu sou super workaholic, porque eu sou super dedicada, comprometida, nananã, e aí se for para ir para São Paulo, então, eu vou entrar naquela pilha de sair às 6 da manhã e voltar às 6, 7 da noite. Daí eu falei, não, eu preciso mudar.
isso vai... Agora que eu me engatei a rotina de exercícios físicos 5 dias na semana, que eu nunca consegui fazer isso na vida, e às vezes eu vou treinar no sábado. Olha, que legal. Soltem os fogos de artifício, rojões, porque nunca consegui isso na vida. Eu vou colocar isso como primeira coisa da minha... É prioridade. É top 0 da minha lista, Sim. entendeu? Além da maternidade, porque quando os filhos precisam da gente, a gente precisa parar Sem tudo dúvida. e deixar. E eu sei que tem empresa que tem esse modelo. Então, pronto, eu vou encontrar a empresa que tem esse modelo. Empresas mais humanas, empresas que estão olhando para isso. Quando eu estava na Raia Drogasil, em 2021, eu estava com uma menina na minha equipe com problema de saúde mental. Olha. E aí eu me inscrevi num treinamento online que fizeram na época com um psicólogo super bacana, depois eu até te passo o nome. Ai, que legal. Que ele fazia com uma turma grande online, e assim, o treinamento era a cada 15 dias, mas ele sempre começava com uma meditação. Nossa, gente, Eu só falo, calma, gente, eu tô mente. trabalhando, eu tô aqui trabalhando para uma empresa grande, mas tô fazendo essa meditação. E ele ensinou, façam todo dia, se autorregulem todo dia. É. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro, da equipe. Mas eu acho que hoje, né, dos filhos. mas eu acho que hoje as empresas devem ter um pouco mais esse olhar, né? Algumas empresas devem ter, assim. Eu acho que na nossa época, acho que né, sim. era mais tipo, meu, você tem que trabalhar, você não pode ir embora agora, nanana, tá. Mas as ainda pessoas tem algumas, Dri, sim, bastante, nesse esquema. Mas Coitados, a né? autorregulação, ela é super importante, né? Ainda mais mulherada depois dos 40, a gente Então, precisa disso aí. exato. Por quê? Porque os hormônios dão uma Os mexida? hormônios dão uma mexida, né? Olha, tá vendo, Dri? Os hormônios Dá pra dão explicar uma isso pro marido. mexida. Tá, eu sei pra explicar. E eles também passam por isso, né? Claro. A andropausa, ela existe mesmo. É. E a gente precisa organizar aí esses hormônios aí, senão a gente fica... No episódio É passado, a gente estava falando de dar uma volta no quarteirão, quando a gente É tá a ponto maravilhoso. de surtar. Isso, é maravilhoso. A minha terapeuta também já falou, pega numa árvore e descarrega na árvore, na natureza. É. Bota a tua mão lá e descarrega. Abraça e a árvore, acham- Flávia. Abraça a árvore, Ela vai passar lá e vai tirar uma foto mais sua. fácil, é mais fácil. Mas por exemplo, tem mulheres, por exemplo, que ficam em casa, o marido chega, o cara às vezes não quer, a mulher só quer uma companhia para dar uma volta no quarteirão. Por quê? O local de dentro de casa é o local de trabalho dela, ela trabalha Ela ali. tá esgotada já Ela tá a hora que ele esgotada. chegou em casa. Né? Então, o quanto vale a pena isso? Dar uma volta no quarteirão, sair, não, eu vou... Preciso de um tempo, preciso respirar. Gente, isso é bom demais. Vale a pena. Quando a gente estava lá nos Estados Unidos a gente não tem ajudante, né? É a gente e a gente. Cansava de fazer isso. Ele chegava e falei, fica que agora eu vou dar uma volta. Vou sair um pouco. É importantíssimo isso. Nossa, muito bom. Importantíssimo. É necessário. Eu vou Os nossos tatuar, acho que hormônios. Rosângela aqui no braço. Eu tatuei a calma, né? É verdade. Eu tatuei a calma com alma, e eu não consigo, porque, né? Precisa estar colado em vários post-its da minha casa. Mas a gente também tem bastante coisas aí pra melhorar, viu, Flávia, assim. Não é... Eu falo que eu tenho os meus ataques, assim, em casa também. Ainda bem que ela tem ataque. Tenho gente. vários, Tenho vários. Ainda mais eu falo pro meu marido, quando eu vejo o dia, eu falei, nossa, hoje é o dia. TPM é hoje. É sim. o dia. Mas os meus já sabem. É. Quando eu já dou. Quando eu já tô de um jeito de manhã, eles já sabem. Ai, mãe, hoje você não tá boa, né? Não tô. Mas é importante a gente sinalizar. Sim. É aquela história das emoções, né? É. Da gente colocar aquilo que a gente tá sentindo. É importante. É super importante. Mas eu fala, tenho hoje os não tô meus. boa. Muito bom. Que mais? Qual que é o seu maior sonho, Rô? Hoje é terminar a faculdade. Ai, que legal. Que é um sonho de muitos anos Nossa, é atrás. muito tempo, gente. Tava arquivado esse sonho. Tava lá numa caixinha, enrolada com fita de presente, assim. É assim que eu imagino esse sonho. E eu consegui tirar e finalizar a faculdade aos 51 anos. E trabalhar com clínica e abrir o consultório. Esse é o sonho E você tem uma agora. meta, assim, de que você quer atender? Adulto? Crianças e adolescentes e mulheres. É esse o ponto. Eu acho que hoje, adolescentes e mulheres, eu acho que está no número 1 aí dessa história, né? E acho que tudo isso voltado às histórias que eu vivi mesmo e metas que eu tenho, né? Então, ter um olhar muito definido, muito atual. Acho que com profissionais que também têm esse mesmo olhar, né?
Acho que mulheres e adolescentes, eu acho que é o meu ponto de partida aí nessa história, nessa jornada que eu ainda tenho bastante coisa para acontecer. Nossa, que legal. E você sente que esse cuidar, né, porque no fundo é um cuidar, veio de alguém, assim, alguma referência da tua família ou de alguma pessoa que você conheceu quando você era mais nova? Ai, gente, é tão louco eu falar isso, eu acho que acaba sendo até repetitivo, mas a minha mãe foi uma pessoa que cuidou de tudo e de todos, né? Dona Laí foi uma pessoa inspiradora nessa história, assim, brilhante no cuidar, brilhante... É impossível não falar dela e não se emocionar, né? Ai, tudo bem. Mas com todo o processo dela, foi uma mulher de 8 irmãos, né? Com ela 8, e que ela cuidou desde o começo. Foi realmente a serviço, colocando ali os sonhos dela muito de lado. Sim. E ela veio ensinando tanto para mim quanto para minha irmã de que não coloquem os seus sonhos de lado. Sim. Eu coloquei, mas vocês não vão precisar fazer isso. Olha que legal. Né? Então, ela é totalmente inspiração aí para essa história toda. Ai, que legal. Que lindo. Jeito de terminar isso tudo, né? Honrando sua mãe. Com toda certeza. Tem a coisa da ancestralidade que a gente falou no começo. Alguma coisa que você queria dizer que a gente não te perguntou, Rô? Eu acho que não. Acho que acho que a história da mulher, né? Que a gente acho que é o grande motivo, né? Da gente tá aqui, da gente tá aqui, né? E é realmente a mulherada tomar coragem de ficar sem filtro mesmo, né? De encarar os seus desafios, encarar as suas emoções, conseguir colocar para fora, conseguir correr atrás dos seus sonhos, né? E dentro do que ela tem hoje, né? Não esperar, criar as oportunidades para que ela possa... Que seja você co-criadora das suas oportunidades, né? Vai lá e faz. Sim. Sem medo, sem filtro. Sim. Acho que é isso. Ai, demais, lindo. Muito feliz de você estar aqui estreando, né? Obrigada, gente. A nossa estreia de entrevistadas mulheres. Obrigada, Rô. Eu que agradeço. Bom, então esse episódio teve o apoio da Dani Duarte, Personal Organizer. A Dani, com mais de 10 anos de experiência, e sua super equipe organizam tudo para você. A casa toda, uma parte dela, armários de roupa, despensa ou seu escritório. Especializada em mudanças residenciais, elas cuidam de absolutamente tudo. A pré-mudança, as embalagens, o caminhão de mudança, e depois deixam tudo organizado e perfeito para você começar uma nova vida na sua nova casa. O Instagram dela é dani.organiza. E também o apoio da Clínica Santolin, especializada em qualidade de vida, emagrecimento, reposição hormonal e performance de atletas. Ela conta com uma equipe multidisciplinar que implementa protocolos personalizados para uma vida mais saudável. O Instagram é clinica.santolin, com M no final, M de Maria. E claro, a gente não pode deixar de agradecer a Hub Locadora e Estúdio, que fica aqui em Campinas, com uma equipe super bacana, atenciosa, acolhedora e uma estrutura de audiovisual aí impecável. Então é isso, terminamos por aqui, né? Sim. Até obrigada. O próximo. Tchau, tchau.